Bem-vindos a todos nessa videoaula de elemento de máquinas. Nesta apresentação de hoje, vou apresentar para vocês um pouquinho sobre como gerar os códigos computacionais para resolver os problemas que envolvem as teorias de dimensionamento dinâmico. Vocês acabaram de passar pelo conteúdo de teorias de dimensionamento dinâmico e vocês observaram que a quantidade de cálculos presentes nesse tipo de problema é muito grande. E a quantidade de cálculos muito grande, se os problemas forem resolvidos manualmente, através de calculadora, vai ser quase impossível resolver esses problemas de elementos de máquinas. Então, é necessário criar um código computacional para que ele resolva todo o trabalho repetitivo que gera erros durante sua execução, que são os cálculos, tá? Então, por isso que é importante que vocês tenham esse código computacional. Se vocês não tiverem um código computacional para resolver esses problemas, dificilmente vocês vão resolver na indústria, quando assim for necessário, esses problemas aí, porque vai demandar muito tempo. Então, vale a pena, hoje, gastar essas 4 horas de nossa aula para poder desenvolver um código computacional para essa resolução, tá? Esse código computacional, então, a ideia é que vocês desenvolvam esse código computacional no Scilab. Nós estamos trabalhando com ele, tá? Um software de domínio público, e isso vai tornar acessível para vocês e para a empresa que vocês vão trabalhar a resolução dos problemas pelo fato de não terem que ter uma licença para o uso do Scilab, tá? Bom, o Scilab, ele tem certas características na sua utilização. É difícil, durante a programação dele, colocar ali tabelas, vocês sabem disso, né? Ou colocar figuras que possam, onde dessas figuras vocês possam tirar informações para poder resolver o problema que está em andamento, tá? Então, sistematicamente, a elaboração do código computacional para resolver o problema, eu sugiro que vocês utilizem também, pessoal, o e-book que foi feito para as teorias de falhas por fadiga, tá? E utilizem as tabelas e orientações que estão nesse e-book, tá? Por exemplo, em algum certo momento da programação, vocês vão precisar entrar com dados, por exemplo, aqui, ó, de informações de tipo de carga e fator C carga, tá? Então, durante a elaboração do código computacional, vocês coloquem assim, ó, digite o C carga. Aí vocês podem colocar que o C carga, ele sai lá da página 6, né, do e-book de teorias para dimensionamento dinâmico, tá? Então, sistematicamente, a solução do programa, né, a execução do programa, fica condicionada à utilização das tabelas e informações que estão disponíveis, por exemplo, nesse e-book. Se preferirem usar um livro, usem um livro, independente de cada caso, tá? O e-book só foi criado para facilitar o andamento desse nosso conteúdo, tá? Então, à medida que for necessário, eu preciso agora de uma tabela, correção do tamanho da peça, então vocês coloquem lá a informação, digite o valor do C tamanho de peça e coloque lá, página 6, tabela 4.3 da página 6. E aí, paralelamente ao desenvolvimento do programa, vocês estão usando as informações do e-book, tá? Eu só coloquei essas 4 páginas do e-book, né, para mencionar que devem fazer assim, tá? Porque o Scilab, ele não tem condições de colocar exatamente essas informações lá. Até podem ser colocadas. Você pode colocar lá, entre com o valor do C-peça. E lá você coloca lá DISP, no próprio Scilab, DISP, né? Se o flexão, para a flexão, você coloca lá o C-carga igual a 1, e depois um outro DISP para força axial, C-carga igual a 0,7, e depois embaixo você seleciona. Então, algumas vocês podem utilizar, né? Talvez outras
vocês possam, então, solicitar que vocês mesmos que vão utilizar o programa vejam a informação lá no e-book, tá? Então, é a ideia geral. E vocês já viram, né, anteriormente, quando nós estudamos esse capítulo, que os cálculos realmente são cálculos bastante demorados, né? E isso realmente justifica fazer um programa para desenvolver eles, tá? E, principalmente, vocês devem utilizar os códigos que vocês já desenvolveram para solicitações estáticas, onde vocês calcularam flexão, força, tensão, flexão, tensão devido à flexão, tensão axial, tensão de torção. Vocês devem usar esses códigos que foram feitos lá, colocar nesses códigos um subíndice médio e alternante, por exemplo, incluir os fatores de concentração de tensões que vai ter agora, né? E adaptar eles para o caso de vocês, tá? Então, sempre voltem atrás no que vocês já fizeram e utilizem aqueles códigos prontos que estão já validados por vocês, tá? Sempre tem que ser assim, tá? Isso agiliza bastante a programação, tá? Tenho sempre essa ideia na hora de fazerem os programas, tá? E para fazer esse programa para teorias de dimensionamento estático, dinâmico, tá? Eu coloquei aqui um roteiro baseado em cima de um exercício que vocês já desenvolveram, tá? Este exercício, ele contém o guia, pessoal, para vocês resolverem qualquer problema de dimensionamento a partir das teorias de dimensionamento dinâmico, tá? Então, a lógica que vocês vão usar na programação deve ser exatamente essa aqui, tá? Vocês vão entrar com as informações como estão aqui. E aí, desenvolvendo essa sequência de cálculos que estão apresentadas nessa apresentação, tá? Vocês vão conseguir desenvolver o programa de vocês, tá? Ok? Então, vejam, tá? O problema, eu não vou ler o problema, tá? Vocês já viram o problema. Eu vou só salientar alguns passos que vocês devem realizar para fazer o código de vocês. Tá ok? Então, aqui, ó, em primeiro lugar, vocês podem entrar aqui com o material, né? E entrar com a vida desejada para o projeto, tá? Entrar com o SUT do material e com a tensão de escoamento do material. Como é um problema de carga dinâmica, vocês devem entrar com a força máxima, com a força mínima, certo? Então, entrem, procurem utilizar essas variáveis. A gente usou já anteriormente o sigma como variável para escoamento, sigma y, usem a variável no Scilab, sigma, né, sigma UT para tensão de resistência à tração. Procurem usar esses nomes que são iguais aos nomes que vocês têm usado nos códigos anteriores, tá? Então, assim, ó, esse procedimento, ele pode ser realizado, ó, para uma seção circular cheia, para uma seção circular oca, que é o caso desse problema, ou para uma seção retangular. Então, se vocês entrarem com os dados aqui, ó, por exemplo, de uma seção circular, o D interno, o D externo, o C, o R da seção, a área da seção, aliás, com essas informações aqui, ó, ele calcula a área da seção, calcula o I, calcula o R também, calcula o J. E aí vocês liguem essas variáveis aqui que foram apresentadas aqui, ó, liguem com o problema, ó, passem elas aqui para baixo para o problema. E aí, então, daqui para baixo, ó, o problema vai resolver aquela condição que vocês especificaram. Ah, não é uma seção circular oca, é uma seção circular cheia. Vocês entrem com essas informações do diâmetro externo, entrem com os... Eu acho que aqui ele já calculou o C, o R, ele calcula a A, o I e o J. E pega essas informações aqui e joga aqui, ó. Se vocês jogarem essas informações aqui, todos os resultados que vão ser apresentados na sequência estão ligados com uma seção circular cheia. Tá? Mas, para validar o problema de vocês, o programa de vocês, utilizem aqui os dados da seção circular oca, porque todas as informações que estão apresentadas aqui foram feitas para a seção circular oca. E à medida que vocês vão fazendo o cálculo, o programa computacional de vocês vão calculando as variáveis e vão comparando elas com este procedimento que está apresentado aqui, e vão validando cada código.
vão validando em etapas, porque senão, se vocês chegarem no final do programa e vão aí verificar que a resposta não deu certa, é muito difícil vocês encontrarem o erro que ficou para trás, porque é muitos cálculos. Então, cálculo por cálculo, vocês vão validando, tá? Então, vocês podem entrar com as informações, ó, por exemplo, aqui, vocês podem solicitar que o programa entre com o valor do SE e do SF, né, a partir da tabela tal do e-book, tá? E aí vocês entram com as informações também no programa de vocês e vão calculando, tá? Então, a primeira etapa aqui é a determinação da resistência à fadiga, certo? Do tabelada. Depois vem a determinação da resistência à fadiga para uma vida finita. Nesse caso, a vida estipulada foi 6 milhões de ciclos, alguma coisa assim. Ah, não. Como é o alumínio, ele transforma para 500 milhões de ciclos ou 50 milhões de ciclos, tá? E calcula aqui, ó, na sequência, o SE ou o SF. Se for para uma vida finita, ou, se for para uma vida infinita, e se for para uma vida finita. Curva de Roller, né? Curva de Roller. Tensão versus vida. Se for para uma vida finita, que é essa aqui, ó, vocês utilizam essa expressão de baixo aqui, e se for para uma vida infinita, vocês utilizam essa expressão aqui. Para determinar esse 1.2, vem o C-carga. Então, se vocês solicitem no programa para entrar com o valor do C-carga a partir da tabela tal do e-book, na sequência, vocês entram com a determinação do C-tamanho. Então, solicitem, entre com o C-tamanho, que se encontra na tabela tal do e-book tal. Talvez, em alguns momentos, vocês tenham que, dependendo da seção, identificar esses valores aqui, para a seção retangular ou seção perfil C ou I, tá? Calcular o A95, tá? Para o caso do C-tamanho. Se for um problema de se tiver temperatura, peçam para informar a temperatura ou C-temperatura, peçam para informar o C-confiabilidade, se assim for necessário, tá? Peçam para verificar no e-book qual é o C superfície e solicitem a entrada no problema de vocês do C superfície e calculem, então, o SE, né, para uma vida, no caso é alumínio, né, para uma vida de, acho que 500 milhões de ciclos, calculem, então, o SF do alumínio, tá? Calculem depois para a vida, recalculem isso para a vida desejada da peça, certo? Usando essas expressões aqui, tá? Então, o SF que vocês vão utilizar no projeto é 91,71 megapascal, a tensão de resistência à fadiga. E aí vocês partem, então, para as solicitações. A primeira etapa, o que foi visto para trás, é a caracterização da resistência do material, a resistência da peça, tá? E daqui para diante, vem as solicitações e também o cálculo das tensões devido a essas solicitações, tá? Então, ó, paralelamente no cálculo que vocês vão fazer, vocês vão calcular sempre, ó, cálculo da força ao média alternante, solicitação de força axial média alternante, momento fletor média alternante, tá? Momento torsor média alternante e esforço cisalhante média alternante. Para todos eles, lembrem disso. Força média é a força máxima mais a mínima sobre 2. Vocês vão criar esse código. Vocês sabem que alternante é só vocês pegar esse código, mudar a letra FA, né, e trocar o sinal mais por menos. Então, façam tudo isso duplicado. Primeiro, validem esse da força média, e depois deem um Ctrl+C nesse código, Ctrl+V nas próximas linhas e calculem a alternante. Mudem o nome da variável e o menos. Façam o cálculo, validem o cálculo. E assim por diante, cada um deles vão fazer dessa forma, tá? Então,
Isso agiliza bastante o cálculo. Apesar de ter dois cálculos sempre em paralelo, no caso de cargas dinâmicas, se vocês forem copiando, fazendo um, validando e copiando para o outro lado, para as linhas de baixo da programação, vocês vão, né, acelerando esse processo de cálculo, de elaboração do código, tá? Bom, vem o cálculo aqui do fator de sensibilidade ao entalhe, tá? Usado em alguns casos, tá? Todo ele. Aqui vem os fatores de concentração de tensões estático, que vem das tabelas lá do e-book, tá? Então, você vai entrar com esses valores aqui, oriundos de alguns gráficos, e a planilha de vocês vai transformar esses KF aqui, e a partir da sensibilidade ao entalhe, vai transformar os fatores estáticos em fatores dinâmicos, ó, tá? Em fatores dinâmicos, tá? E aí você vai ter o cálculo, então, dos fatores dinâmicos, tá? Lembrando que, num primeiro momento, vocês calculam os fatores de concentração, a fadiga, e depois vocês calculam os fatores de concentração, a fadiga médios, né? Como nos exercícios que vocês já fizeram. Aí você parte para os cálculos das tensões médias e alternantes, lembrando que tudo é feito em paralelo para o caso médio e alternante. Elaborem a fórmula para calcular, por exemplo, aqui a tensão média de compressão, façam o cálculo. É o KF médio vezes força média sobre A. Uma vez que vocês validaram a resposta, vocês dão Ctrl+C, Ctrl+V e mudem, ao invés de médio para alternante. Mudem o valor para KF e força alternante. A área continua igual. E aí vão duplicando e vão validando cada um dos códigos, tá? Então, apesar de vocês terem ser bastante trabalhoso, se vocês usarem essa lógica para fazerem o programa de vocês vão fazer cada vez mais, vão fazer rápido isso, tá? E vão resolvendo cada um dos itens rapidamente, tá? Então, façam um médio, validem, Ctrl+C, Ctrl+V para alternante, muda o nome das variáveis e vai indo embora, tá? Ok? Então, depois vocês calculam... Ah, e tem outro detalhe. Essas equações que estão apresentadas aqui, vocês podem utilizar as equações que vocês já fizeram para solicitações estáticas, tá? É só que naquelas equações que vocês já desenvolveram, vocês têm que implementar o fator KF e mudar o nome da variável que lá era força para força alternante e força média. Aquilo já foi validado. Então, se vocês forem lá Ctrl+C naquilo, colar para a média, modificar os valores, o nome das variáveis que tem que incluir aqui e o nome das variáveis para sintonizar com o programa de vocês. Validem o código. Copiem isso e copiem para a componente alternante. Então, toda essa partezinha aqui, ó, desse ponto do item 4 até aqui embaixo, ó, até aqui, ó, vocês já fizeram esse código para solicitações estáticas. Só tem que mudar o nome das variáveis, né? Então, vamos fazendo com calma cada uma delas, você tem isso pronto, tá? Aí, né, vem na sequência o cálculo das tensões efetivas de von Mises. Ah, vocês já calcularam a tensão de von Mises, tá? Para a carga estática. Agora, coloquem a componente alternante e média naquela fórmula e calculem as componentes de tensão efetiva de von Mises médias e alternantes, tá? Ó, talvez aqui esteja um pouquinho diferente daquela que a gente apresentou. Aqui está sendo apresentada com o 3 tal XY, tá? Mas é o mesmo que vocês calcularam lá usando o sigma 1 e o sigma 2. Em cargas estáticas, a gente calculou a tensão de von Mises usando o sigma 1 e sigma 2, tá? Aqui também, essa fórmula aqui vai dar o mesmo resultado que aqui. Então, muita coisa você tem pronto. É só atualizar para esse novo programa, tá? Aí vocês calculam a tensão média de von Mises e a tensão alternante de von Mises e podem, então, aplicar, então, nessas fórmulas aqui, ó, e calcular aqui o coeficiente de segurança usando o Soderberg e nessa fórmula aqui, e calcular o coeficiente de segurança usando
o Goodman, tá? Lembrando que, nesses casos, para vocês fazerem isso, né, você tem que deixar em evidência o N. O N é a variável que tem que ser deixada em evidência. Então, é só fazer uma manipulação algébrica aqui nessas equações e colocar o N em evidência e calcular, então, o valor do coeficiente de segurança. No e-book, essa fórmula aqui já está pronta em evidência, tá? E também a fórmula do Soderberg também já está pronta em evidência. Ou em algum exercício que a gente já tenha feito sobre isso aí, tá? Então, essa é a lógica. Então, se vocês seguirem esse procedimento todo que está colocado aqui, assim, vocês vão entrar, então, lá no início com a força, com a dimensão da peça, né? Vocês vão entrar assim, vocês vão entrar com a força. Vamos pensar aqui, esse é o programa de vocês. Vocês vão calcular, entrar com a resistência da peça, né? A tensão de resistência dinâmica da peça, e vocês vão entrar com a dimensão da peça. Essas variáveis vocês vão colocar no código de vocês, esse aqui é o código de vocês, e o código computacional vai liberar, a partir disso, o coeficiente de segurança, tanto o de Soderberg, né, que está vinculado com a tensão de escoamento, como o coeficiente de segurança por Goodman, né, os dois coeficientes de segurança. E aí, então, isso vocês calculam, isso vocês calculam. Esse aqui vocês ficam atribuindo. Vocês ficam atribuindo valores para o diâmetro. Coloquem lá um diâmetro de 10 milímetros. Quanto é que deu o coeficiente de segurança? Deu 0,5. Opa! Ou aqui 0,7. Opa! 10 milímetros não dá. O coeficiente de segurança fica abaixo de 1. Vou usar 12. Com 12 milímetros, o coeficiente de segurança aqui passou para 0,7 e aqui passou para 0,9. Ainda não deu, tá? Abaixo de 1. Opa, vou lá em cima e mudo para 15 milímetros, tá? 15 milímetros, aqui já deu 1,1 e aqui deu 1,3. Opa, mas eu preciso de 2. Então, lá, talvez se eu colocar 25 milímetros aqui, vai dar 2,4 e aqui deu 2,7. Opa, tá por aí, então. A dimensão da peça que eu preciso está em torno de 25. Então, agora eu dou um ajuste fino. Para 25,5, opa, aqui deu 2,5 e aqui deu 2,8. Opa, eu precisava de 2,5 por Goodman, por Soderberg. Opa, fechou. Então, quando eu usar 25,5 de diâmetro, a gente tem um coeficiente de segurança de 2,5 por Soderberg e, de repente, né, 2,8 por Goodman. Então, essa é a melhor alternativa de resolver os problemas de cargas dinâmicas. A gente nunca vai conseguir resolver problema de carga dinâmica tentando isolar a variável diâmetro, por exemplo. Eu entro com o coeficiente de segurança e quero calcular o diâmetro. Não dá. Impossível de fazer esse cálculo aqui. Ou é muito trabalhoso. A gente sempre fica na solução de um problema de engenharia mecânica, pelo menos elemento de máquinas, que tem muitos cálculos, a gente fica atribuindo valor para o diâmetro, fica simulando o diâmetro e fica vendo qual que é o resultado dele. Quando esse resultado chegou naquilo que eu preciso, ponto, encerrei meu programa. Aí eu pego todas as variáveis que eu usei no programa e listo elas num memorial de cálculo. A primeira variável foi essa, apresento os cálculos e faço o memorial de cálculo. Então, pessoal, o que vocês devem seguir para elaborar esse código computacional para resolver problemas de dimensionamento dinâmico, das teorias de dimensionamento, é seguir exatamente esse exercício aqui, tá? Seguindo essas lógicas aqui e ir validando o programa de vocês com eles. No final, vocês têm um programa que vai resolver qualquer situação. É claro que, no começo do problema, o engenheiro mecânico, antes de começar a resolver os valores, ter valores sendo calculados, tem que pensar um pouquinho, imaginar quais são as tensões, quais são as solicitações que ocorrem na peça, quais são as tensões que estão aí sendo desenvolvidas, e colocar essas informações no código
computacional que vocês têm, tá? Então, essa é a lógica que vocês devem utilizar nesse programa. Então, agora eu paro por aqui e deixo vocês começarem a trabalhar no Silab. Abram o Silab, abram os códigos que vocês desenvolveram para solicitações estáticas e vejam o que vocês podem ocupar, que já está pronto, para este problema aqui, tá? Esse método que está apresentado aqui, pessoal, é um método que é bastante utilizado pelo Shigley, né, os elementos de máquinas 1 e 2, tá? Mas ele é um método que está apresentado principalmente neste livro aqui, ó, tá? Projeto de máquinas. Na realidade, quando eu fiz o e-book baseado em cima do livro original do Norton na versão em inglês, tá? Mudei o nome um pouquinho das variáveis, tá? Por exemplo, a variável C-carga, né, C-tamanho, essas variáveis o Shigley usa como K1, como K2, como K3 e assim por diante. E só para poder sintonizar ela com o português, eu coloquei C-carga, C-tamanho, C-confiabilidade e assim por diante, tá? Mas está ali, nesses dois livros, está esse método que foi proposto nesse exercício. Gente, bom trabalho para vocês, e agora, então, eu deixo vocês criando esse código computacional. Obrigado por terem assistido essa aula, tá? E até a próxima, então.